Vamos abrir, irmãos, no segundo livro de Reis, no capítulo 4. Segundo livro de Reis, capítulo 4. Glória a Deus. Amém, irmãos? E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos viverei do resto. Amém? Glória a Deus. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, ó Deus, porque queremos e precisamos ouvir de Ti. E nós te pedimos nesta noite, Pai, fala conosco para a glória do Teu nome, Senhor. Pai, eu oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Podemos assentar, irmãos. A Bíblia, ela nos fala de alguns homens que foram grandemente usados por Deus e para que servisse como exemplo para nós. E a Bíblia fala sobre o profeta Elias. O profeta Elias, ele antecedeu ao profeta Eliseu. Eliseu foi servo dele. E nós vemos que a Bíblia declara os grandes milagres que Deus usou Elias para fazer, somando 7 milagres. E antes de que Elias fosse levado aos céus por um redemoinho, ele disse ao seu servo, o profeta Eliseu: O que queres que eu te faça? Pede-me o que tu queres. E o profeta Eliseu, ousado, ele disse: Eu quero o dobro de tudo que há em ti. Eu quero o dobro. Eu quero dobrar da porção do poder de Deus que está na tua vida. E a Bíblia menciona exatamente isto, que o profeta Eliseu foi usado por Deus em 14 grandes milagres, incluindo este que nós acabamos de ler, sobre a multiplicação do azeite na viúva. Então, nós também devemos ter ousadia quando nós entramos na presença de Deus. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus, os tímidos eles não herdarão nada. E haja visto que se você for convidado
para participar de alguma festa e você for tímido, você vai sair de lá faminto. Por quê? Você era uma pessoa que se intimidou, você não entrou na fila junto com os demais, você não foi buscar. E com Deus, irmãos, não é diferente, você deve sim entrar na presença dEle, mas não com timidez, mas com ousadia e declarar, crendo que aquilo que você está pleiteando, Ele é poderoso para fazer. Para que o milagre venha acontecer na tua vida, é necessário primeiro que você creia que Ele vai fazer, que Ele pode, que Ele tem esse poder. E a palavra mostra que havia uma mulher, e esta mulher, ela ficou viúva. E o seu marido, ele era um homem que ele era fiel a Deus, segundo declara ela. E ela fala para o profeta, o meu marido morreu. E o Senhor sabe que ele era fiel a Deus. Mas esta mulher, ela não tinha consciência, pelo menos é o que nós entendemos, de que o seu marido tinha deixado aquela dívida para ela. Até então nós entendemos que ela não tinha conhecimento de que ela não tinha simplesmente ficado viúva, mas que ela tinha ficado viúva e com uma dívida. E essa dívida, pelo que dá para perceber, não era uma dívida pouca, não era uma dívida qualquer, mas era uma dívida muito grande, era uma dívida impagável, porque ela tomou essa consciência quando os credores vieram para buscar os seus 2 filhos, para servirem de escravos até que a dívida fosse paga. E esta mulher, ela estava naquele momento precisando urgentemente de um milagre, porque só mesmo um milagre na vida dela iria resolver aquele problema que ela estava vivenciando. Porque se ela não arrumasse o dinheiro para pagar os credores, ela iria também nunca mais ver os seus filhos. Ela já estava sofrendo com a grande perda do seu esposo, do provedor da sua casa, da sua família. E naquele instante, ela sentiu que ela iria também perder os seus filhos, e a sua situação iria ficar ainda pior, porque ela iria tornar-se uma mendiga, porque ela iria depender da boa vontade das pessoas para que ela pudesse se manter. Mas ela teve a lucidez de ir até o profeta, até o homem de Deus. E nós aprendemos aqui que nós devemos, nos momentos em que nós estivermos passando por momentos difíceis, nos momentos em que nós estivermos mais precisando de algo que humanamente é impossível de se conquistar, nós devemos clamar a Deus. Porque esta mulher, ela clamou, ela foi em busca. E o homem de Deus olhou para ela e disse: o que te hei de eu fazer? Declara-me o que tu tens em casa. E nós somos muito rápidos em olhar para as coisas que nós não temos, para depois tão somente olharmos para aquilo que nós temos. Porque ele diz: diz-me o que tu tens em casa, e ela de pronto disse: a tua serva não tem nada em casa. Mas aí ela parou por um instante e disse: a tua serva tem
um pouco de azeite numa botija. Mas se nós olharmos, irmãos, nós podemos até dizer que nós não temos nada, mas nós temos. Porque esta mulher, ela disse: os credores vieram para buscar os meus filhos. Então esta mulher, ela tinha filhos, isso significa que ela tinha uma família. O profeta disse: diz-me o que tu tens em casa. Isso significa que ela tinha uma casa. Então nós também, muitas vezes, reclamamos do momento em que nós estamos vivendo, dizendo: eu não tenho nada, me falta tudo. Hoje eu não vou poder fazer isso porque eu não tenho aquilo. Hoje eu queria ir em tal lugar, mas não vou poder ir porque eu não tenho combustível no meu carro. Hoje, se eu fosse em tal lugar, eu iria fazer isto. E nós somos assim, irmãos. Aquela mulher, ela não olhou para as coisas que ela tinha. E nós temos que olhar para o que nós temos, não para aquilo que nós não temos. Ela parou e disse: a tua serva tem um pouco de azeite numa botija. E isso é o suficiente para Deus, irmãos. O pouco que você tem é o suficiente para Deus. Nós vemos quando o Senhor Jesus alimentou aquela multidão de aproximadamente 20.000 pessoas. Eles não tinham nada ali, mas tinham um jovenzinho, tinha ali 5 pães e 2 peixes. E aquilo não era o suficiente para Jesus e para os seus discípulos. Mas ele entregou nas mãos de Jesus. E o Senhor então operou ali o milagre da multiplicação. Aquelas 20.000 pessoas comeram e se fartaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços com pães e peixes. O pouco nas tuas mãos vai ser sempre pouco, mas o pouco teu nas mãos de Deus se tornará muito. Então entrega o teu pouco nas mãos de Deus. O que é o pouco teu hoje, entrega nas mãos de Deus. Aquela mulher, ela tinha um pouco de azeite. E aquele pouco de azeite, para Deus era mais do que o suficiente. O profeta, quando ouviu ela dizer isto, já lançando, já devolvendo para ela o que ela queria, porque ela veio até o profeta, esperando que ele fizesse algo por ela. Mas ele disse: eu preciso que você me conte o que você tem. E naquele momento o profeta disse para ela: vai e pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Esta mulher, para pedir esses vasos para os seus vizinhos, ela tinha que ter amizade com eles. Ela tinha que ter uma certa intimidade com os seus vizinhos. E a Bíblia diz para nós que é dando que se recebe, então primeiro nós devemos dar. E esta mulher, ela deve ter sim feito algo de bom para os seus vizinhos. Porque quando ela precisou, os seus vizinhos a socorreram. Os seus vizinhos se lembraram de que em determinado dia, em determinada época, em determinada situação,
ela fez algo por eles. Então, irmãos, nós também devemos agir dessa forma. Às vezes nós não sabemos, mas o nosso vizinho está precisando de que você saia lá no portão e diga um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Como está? Às vezes ele está precisando simplesmente de 1 minuto de atenção. Simplesmente ele está precisando de alguém para desabafar. E nesse momento você tem a oportunidade de falar do amor de Deus para esta vida. Às vezes essa vida está carente, porque ela não teve alguém que parasse para despertar o amor de Deus no seu coração. Às vezes essa pessoa está enferma, às vezes essa pessoa está entrando em depressão e ela precisa de uma oração, ela precisa que você leia uma palavra, uma passagem na Bíblia para ela, e você faz isto, e você dedica esse tempo, e quando chegar o momento em que você estiver precisando de algo, esse vizinho estará pronto para te socorrer, este amigo ao qual você dedicou um pouco do seu tempo, ele estará pronto para te socorrer. E ele disse, vai, pede, mas não pede poucos, porque a quantidade de vasos que ela iria conquistar seria uma demonstração da fé que ela tinha. Se ela aparecesse com poucos vasos, a fé dela seria uma fé pouca. Seria como aquele que diz, Deus tem operado milagre na vida daquela pessoa, mas será que Ele vai operar na minha também? Onde há dúvida, Deus não opera. Então a nossa fé tem que ser uma fé que esteja em alta, dependendo da quantidade de vasos. Aquela mulher, se ela conquistasse muitos, ela estaria preparada para o milagre. E o mais importante nisso tudo, irmãos, é que aquela mulher, ela conseguiu sim, um número significativo. Nós podemos entender que ela conseguiu um grande número de vasos, porque a palavra nos mostra que foi grande o milagre na vida dela. A palavra nos mostra, irmãos, o profeta dando uma ordem para ela. Assim que você coletar esses vasos, você entra na tua casa, você fecha a porta sobre você e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos e ela enchia. Por que o profeta pediu para que ela entrasse e fechasse a porta? Ela poderia ter distribuído aqueles vasos na calçada e ali ela poderia estar enchendo aqueles vasos. Ali mesmo na rua. Mas com certeza iriam passar muitos curiosos. Iriam passar muitas pessoas que não iriam estar em concordância com você, que não iria estar compactuando da tua fé. Pessoas que iriam passar e dizer, o que você está fazendo? Você acha que com esse pouco de azeite você vai encher todas essas vasilhas? E essas pessoas iriam zombar de você, essas pessoas iriam rir de você, mas ela não. Ela ouviu o que o profeta disse. Entra e fecha a porta sobre você e sobre teus filhos. E ali você pede para que eles tragam os vasos e você vai enchendo. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu entendo perfeitamente o que o profeta disse para esta mulher. Porque eu vivi na minha vida, eu vivi na minha casa, uma situação que me trouxe no instante
em que eu estava meditando nesta palavra, me trouxe em memória. O milagre, irmãos, ele vai acontecer dentro da tua casa, não é lá na rua. O milagre Deus vai fazer acontecer na tua casa. Se você crer nesta noite, o Senhor vai fazer acontecer na tua vida o que Ele fez acontecer na minha vida, o que Ele fez acontecer na vida desta viúva. Eu digo que eu sei perfeitamente porque a minha esposa, ela pediu para que a igreja orasse por mim, pela minha conversão. A minha esposa orou, a minha esposa fez campanha, a minha esposa deve ter jejuado inúmeras vezes, e até o momento em que o Senhor me tomou, no dia em que ela quis deixar de lado, no dia em que ela disse para o Senhor: se o meu marido não quer mais nada, se o meu marido não quer saber do Senhor, eu também não quero mais. Olha só, irmãos, o milagre é grande, a bênção é grande, e quando a bênção está para ser entregue nas tuas mãos, o inimigo vem e tenta te tirar da presença do Senhor, para que você não receba a tua bênção. E naquela noite, a minha esposa não conseguiu mais vir para a nossa igreja, congregava aqui, porque as horas foram avançando, e ela foi então numa outra denominação, e quando ela chegou lá, o pregador usado por Deus disse para ela: não é hora de deixar vazar o azeite da tua botija, mas é hora de tapar este buraco, porque coisas grandes eu estou fazendo dentro da tua casa. É dentro de casa que o milagre acontece. Eu vou fazer grande o teu milagre nesta noite. O que eu estou fazendo, você vai olhar com os teus olhos, você vai contemplar, mas você não vai acreditar, porque hoje eu estou levantando um pregador dentro da tua casa. Glória a Deus, aleluias. Irmãos, ali, perto da porta, minha esposa sentava ali, tinha uma cadeira vazia do lado, e ela dizia: Senhor, eu quero meu esposo aqui, eu quero meu esposo sentado aqui. Mas a palavra de Deus nos diz que Ele faz, Deus abençoe, infinitamente mais, muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ela pedia: Senhor, eu quero ele aqui, e o Senhor me trouxe aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Irmãos, o milagre, ele vai acontecer dentro da tua casa, e é nesta noite que eu estou determinando que, se você crer, vai acontecer. Você crê, irmãos? Glória a Deus. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Glória a Deus. O azeite só vai parar de ser multiplicado quando o teu milagre for completado. Quando a tua vitória chegar nas tuas mãos, o milagre vai estar pronto para você desfrutar dele. E aí então, esse azeite vai parar. Mas é importante, irmãos, que nós façamos o que fez esta mulher. Nós vamos à igreja, nós pedimos, Deus opera, nós recebemos, e depois nós não voltamos mais. Nós não voltamos para testemunhar, para agradecer aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Mas eu quero te dizer que esta mulher, ela fez diferente. Assim que ela recebeu o milagre, ela voltou até o homem de Deus para pedir orientação de como ela deveria agir.
E ele disse para ela: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. A pessoa vai na igreja, irmãos, ela faz campanha, pedindo para que Deus abra uma porta do emprego, pedindo para que Deus prepare uma promoção, pedindo para que ela conquiste um salário melhor. E a pessoa recebe o que ela pediu. Naquela campanha, o Senhor prepara. Porque tem pessoas que não têm controle financeiro. Pessoa que gasta além do que ganha. Pessoas que compram o que não precisa. E depois fica endividado. E depois faz a campanha, o Senhor opera e Ele diz: vai e paga a tua dívida. Mas a pessoa, em vez de pagar a dívida, o que ela faz? Ela vai e gasta aquele dinheiro no que não precisa e faz outra conta. Continua endividada. E depois sai blasfemando, sai murmurando, sai chutando tudo que encontra pelo caminho, dizendo que Deus não ouve a tua oração. Quando você se colocar na presença de Deus, quando você fizer uma campanha para que Deus opere na sua vida e que você possa se libertar da escravidão financeira, da escravidão das dívidas. Eu vou fazer uma campanha de 7 quarta-feiras. Estou falando de quarta porque de domingo todos vêm. E estou falando de quarta-feira também porque no domingo eu acredito que só um dos irmãos é que trabalha em turno e que faz 6x2, então, que não pode estar durante a semana. Mas os demais sempre têm a possibilidade de estar. Então eu vou fazer uma campanha de 7 quartas-feiras. E na última quarta-feira, na 7ª, o milagre já está pronto, já está preparado. E aí depois ele não volta mais. Nem de domingo, porque ele já resolveu o problema que estava afligindo ele. Mas a palavra continua dizendo para nós: seja fiel, seja firme diante do teu propósito. Não só na quarta-feira, não só no domingo, não só nos sábados em que houver trabalho na igreja, mas sempre, em todas as oportunidades, em todos os cultos, você pode lançar o teu desafio, porque Deus, Ele se faz presente em todos eles e Ele ouve os nossos pedidos. Ele ouve o nosso clamor, assim como ouviu desta viúva. E o profeta disse: vai e vende. Aquela mulher, ela passou a ter uma ocupação, ela passou a ter um lugar de venda, para que ela vendesse aquele azeite. E ali ela vendeu para pagar o que ela estava devendo. Mas como eu disse, a palavra de Deus diz que Ele faz muito mais além de tudo aquilo que nós pedimos. E que Ele diz que Ele suprirá sempre todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Ele diz: e tu e teus filhos vivei do resto. E eles viveram com o que sobrou por todos os dias que o Senhor lhes deu nesta terra. E é isto que Deus quer fazer conosco hoje. Ele quer que nós tenhamos em abundância, mas Ele quer que, em primeiro lugar, nós fazemos o que o Senhor Jesus diz lá no livro de Mateus,
no capítulo 6, versículo 33. Busque o reino de Deus em primeiro lugar. Venha para a igreja, crendo que aqui o Senhor Jesus está presente. E que você vai falar com Ele aqui, e quando você vai sair renovado. Você vai sair restaurado. Você vai sair curado, porque Ele está presente. Você vai sair daqui com a certeza de que as portas irão se abrir para você a partir de então. O nosso Deus, irmãos, é o Deus de milagres, é o Deus do impossível. Então, nesta noite, continue com a tua botija preparada, porque até o final desse culto, eu creio que ela vai transbordar. Amém? Palmas para o Senhor.